Fala, fia, hoje tem muita atualização quente do Corinthians no mercado da bola, tem negociação envolvendo o atacante. Contagem regressiva para os reforços no Corinthians. Vai fechar a janela. Boa notícia para o torcedor corintiano. E o Chico Garcia, hein? Não deixou barato pro elenco do Corinthians e a gente vai conferir o que ele falou. Foi um desrespeito, na verdade, à instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. E no final trago a minha análise sobre a saída de Pedro Raul e se o Timão deve ir com força máxima no Paulistão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Do Cereto, Corinthians que se prepara para o confronto do próximo domingo contra a equipe do Guarani. Jogo às 18h30 na Neoquímica Arena. Por que esse jogo é importante para o Corinthians? É o último jogo da fase de classificação do Campeonato Paulista e o Corinthians ainda não garantiu a primeira colocação do grupo. E é muito importante, a primeira colocação do grupo não. O Corinthians ainda não garantiu a primeira colocação geral do campeonato. A primeira colocação do grupo o Corinthians já garantiu. Aliás, o Corinthians já sabe que irá enfrentar o Mirassol na próxima fase do Campeonato Paulista, na fase de quartas de final. Jogo do próximo final de semana, já final de semana de carnaval, ou no sábado ou no domingo, o Corinthians enfrenta a equipe do Mirassol, jogo que será na Neoquímica Arena. Mas é importante demais que o Corinthians consiga a primeira colocação geral no Campeonato Paulista, porque aí vai dar vantagem dele jogar a semifinal do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena e o segundo jogo final do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena. Para conseguir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista, o Corinthians precisa apenas de um empate contra o Guarani. Basta apenas empatar, portanto, com o Guarani, que o Corinthians estará classificado com a maior pontuação desta primeira fase do Campeonato Paulista. Ele só pode ser ultrapassado pelo São Bernardo. São Bernardo joga contra o São Paulo, então é muito provável que o Corinthians consiga esta pontuação, o primeiro lugar, a primeira classificação geral do Campeonato Paulista, o que é muito importante. E é o seguinte, para esse jogo contra a equipe do Guarani, provavelmente o técnico Ramon Dias deve escalar jogadores reservas. Mais uma vez, o técnico Ramon Dias deve escalar jogadores reservas. E o Corinthians deve fazer o último jogo com rodízio no elenco, antes da maratona de jogos eliminatórios. Porque o Corinthians vai ter uma maratona de jogos eliminatórios. Então é a última chance do Corinthians descansar o seu elenco. E ele tem feito isso durante todo o Campeonato Paulista, revezando jogadores titulares e jogadores reservas. Porque tem o jogo contra o Guarani, depois na quarta-feira tem o jogo da Libertadores da América, o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians pisou na bola, né? Foi um grande vexame do Corinthians lá na Venezuela, então vai ter que jogar com força máxima o jogo da volta na Neoquímica Arena, vai ter que levar a sério demais esse jogo pela Libertadores da América. Depois, no final de semana do Carnaval, o Corinthians, na fase de quartas de final, o Corinthians vai jogar contra o Mirassol, né? Já está definido que o Corinthians vai jogar contra o Mirassol no dia 1º ou no dia 2 de março, sábado ou domingo de carnaval. No próximo final de semana já é fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E aí é mata-mata, né? Não tem como colocar o time reserva para jogar. E aí na quarta-feira, provavelmente dia 5 de março, se eu não estou enganado, o Corinthians já vai ter de novo um jogo pela Libertadores da América contra o El Nacional do Equador ou contra o Barcelona do Equador, né? Na quarta-feira. Depois, no dia 8 ou 9 de março, é a semifinal do Campeonato Paulista.
Depois, no dia 12 de março, é o jogo da volta da Libertadores da América, né? Aí, no dia 16 de março, tem o jogo da ida da final do Campeonato Paulista. E 27 de março, o jogo da volta da final do Campeonato Paulista. Claro que eu estou levando em consideração aqui a possibilidade do Corinthians estar em todas as decisões do Campeonato Paulista, do Corinthians continuar se classificando no Campeonato Paulista, e o Corinthians terá também os jogos pela Libertadores da América. Então não tem mais condições, não há mais possibilidades do Corinthians colocar time reserva, a não ser no jogo deste domingo contra o Guarani. Nos outros jogos daqui por diante vai ter que ser força máxima. O Corinthians poupou quando poderia ter poupado, preservou os jogadores quando poderia ter preservado. Agora é força máxima. Bom, quero falar do Pedro Raul. Pedro Raul é jogador que está indo para o Ceará. Está indo mesmo para o Ceará. O negócio está praticamente fechado com a equipe do Ceará. O Corinthians vai pagar 30% do salário pelo empréstimo de 1 ano, pelo empréstimo até o final da temporada. E o Ceará vai pagar 70% do salário. Lembrando que o salário cheio do Pedro Raul é de R$700 mil, né? Belíssimo salário do Pedro Raul, que ganha esse excelente salário para não jogar absolutamente nada. Ótima notícia para o torcedor corintiano. O Pedro Raul vai, portanto, para a equipe do Ceará. E o Corinthians está na contagem regressiva na questão das possíveis contratações. Porque a janela termina no dia 28, né? A janela de transferências deste início de temporada do futebol brasileiro fecha daqui a 1 semana, daqui a 7 dias, portanto. E o Corinthians está correndo contra o tempo para tentar contratar algum jogador. O Corinthians tem interesse na contratação de um lateral esquerdo. Já falamos aqui da questão do Angileri, mas a questão do Angileri deu uma complicada geral, porque o Getafe da Espanha ele tem outras propostas e o Corinthians, portanto, tem concorrência para contratar esse jogador. O Corinthians também quer a contratação de um zagueiro canhoto que possa ajudar a equipe do Corinthians. Está tentando, está no mercado, está olhando, porque é o seguinte, se não conseguir contratar jogadores, aí só no meio do ano. Então é a regressiva. O Corinthians é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que não contratou nenhum jogador para esta temporada. Tudo bem, teve o retorno do João Pedro Choca, que pode ser considerado um reforço. Teve a recuperação do Maicon, que também pode ser considerado um reforço. Mas a verdade é que o Corinthians não contratou nenhum jogador e tem deficiências no seu elenco. Precisa contratar alguns jogadores. O Fabinho Soldado tem que agir de maneira mais agressiva no mercado para contratar jogadores para que o Corinthians possa disputar títulos nesta temporada. Se quiser ganhar campeonato, se quiser ganhar Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, são os principais campeonatos que o Corinthians disputa esse ano, o Corinthians vai ter que contratar jogadores para o seu elenco, vai ter que reforçar o elenco. Fiel, parece que ainda pode ter novidade nessa reta final de janela, mas será que o Corinthians realmente vai contratar algum reforço? Porque a gente sabe que nas laterais e na defesa o time precisa reforçar. Deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E agora vamos falar do recado direto que o Chico Garcia mandou para o elenco do Timão. Os jogadores entenderam que as críticas da torcida elas são legítimas pela maneira como o time não jogou. O goleiro Hugo Souza, o próprio Memphis, o André Carrilho, todos reconheceram que o Corinthians não esteve bem. Bom, e a partir de agora precisa reagir. Não só no Campeonato Paulista, nos próximos jogos, mas nesse jogo de volta, na quarta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena, para vencer e vencer bem e aí não deixar qualquer margem, qualquer brecha para uma tragédia. Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado já nessa primeira fase. E eu não posso tratar isso como algo distante, ainda que seja,
porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tem que vencer o jogo, vai ter que vencer. Tem condições disso? Pelo amor de Deus. A diferença técnica é gritante, mas precisa efetivar isso na prática. Inclusive, essas manifestações, elas vieram também da principal torcida organizada do Corinthians. A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que tal postura é inaceitável, né? Entre aspas, essa última expressão, que é o que todo mundo concorda, né? Que foi uma postura apática que não representa os ideais do Corinthians, né? Que inclusive o presidente Alê, né, o presidente da Gaviões e a própria torcida organizada conversou com líderes do elenco e manifestou essa contrariedade da maneira como o Corinthians se portou em campo lá. Então, essa resposta vai ter que vir, não só para a organizada, para o torcedor em geral, para o clube, para a instituição. Foi um desrespeito, na verdade, à instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. Fiel, o Corinthians precisa entrar com mais vontade, a cobrança do Chico Garcia foi justa e o que vocês acham? Agora vamos falar da provável escalação do Timão para a última rodada do Paulistão. O time vai ser reserva ou vão ser os titulares contra o Guarani, tá? O que me falaram é o seguinte, que o time titular não vai estar em campo, isso já está definido. O Ramon até hoje estava na dúvida, tá? Não teve o treino, mas o que ele falou para algumas pessoas que me contaram é que o time titular não vai estar, a única coisa que ele sabe até agora. Só que contra o Guarani, Corinthians já classificado, enfim, tudo que você já sabe, pode até acontecer de alguns titulares atuarem, então a gente tem um time misto, tá? Mas vai ficar nessa questão, um time reserva ou misto com uns 3 ou 4 titulares, ou talvez nem isso. Então vai ficar nessa temperatura o time para domingo, mas o que eu já posso cravar para vocês é que o time titular não estará em campo no domingo. É claro que é uma coisa que a gente já esperava, mas agora eu estou cravando, né? Então não espero o time titular domingo, quem sabe, né? Para ganhar ritmo, não tem isso, não vai ser o time titular, vai ser preservado para quarta-feira. Vamos aguardar a escalação, né, do time reserva, quem sabe, né, com o Coronado no meio, enfim, quem sabe até o Breno Bidon podendo ser um dos titulares que vai atuar, até para ele ganhar um ritmo, um entrosamento ali com o time. Enfim, tem o Rian ainda no meio campo, né? Tem o Alex Santana, eu acredito no meio campo com o Rian, Alex Santana, Bidon e Coronado. Lá na frente, Romero e Thales, eu acredito nisso. Na linha de 4, né? Então vamos lá, vamos montar um provável Corinthians aqui, né? Com o Hugo no gol, na lateral direita, Léo Maná, na zaga, Félix Torres, ministro da Educação, e o Bidu, no meio campo, Rian, Alex Santana, Bidon e o Coronado, e na frente o Romero e Thales. Esse é o time que eu acredito que vai estar em campo. Comenta aqui. Essa partida é importante para garantir a liderança geral e decidir os mata-matas em casa, mas será que vale a pena arriscar todos os titulares? Agora vamos falar da saída de Pedro Raul, que está praticamente certa, e se o Timão deve ir com força máxima na última rodada do Paulistão. Fala, corintiana argentina do canal, bora continuar aí falando das notícias do Corinthians de hoje, falar um pouquinho desse assunto, né, envolvendo o Pedro Raul e a possível ida dele para o Ceará. Parece que está tudo muito próximo de acontecer, um acordo que eu considero interessante para o Corinthians, porque é diferente do Fagner, eu vou explicar. E a gente vai falar também do último jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, na fase de grupos, né, onde o Corinthians tem aí a possibilidade enorme de terminar como primeiro colocado geral, e para isso vai precisar pontuar, e eu já vou falar para vocês quantos pontos vão ser necessários, e por isso a importância desse jogo, né? Corinthians aí que tá pensando em mesclar o time, colocar um time alternativo, pelo amor de Deus, para jogar na quarta-feira contra aquele super time do Universidade da Venezuela, que os caras são sensacionais, os caras não conseguem trocar 3, 4 passes, então o Corinthians não precisa preservar jogador para jogar contra esse time, pelo amor de Deus. A gente precisa, além de passar na quarta-feira, que é obrigação, tem também que se classificar em primeiro no Campeonato Paulista, é o mais justo para podermos decidir os jogos todos em Itaquera, o que faz com que o Corinthians se torne aí um dos grandes candidatos a conquistar esse Paulista. Eu acho sempre bom começar o ano ganhando o Paulista, leva uma moral para a equipe para o restante do ano e pode trazer bons frutos aí para o resto da temporada. Mas vamos falar aqui desse péssimo negócio que o Corinthians fez no início do ano passado, contratando o Pedro Raul por 25 milhões vindo do Toluca do México. Quem se deu bem foi o Toluca do México nessa negociação, a gente sabe disso, a gente já sabia quando ele veio, ele já tinha ido para lá com números nada expressivos, e aí
tinha jogado lá e também não tinha feito números expressivos, tanto que o Toluca não fez o mínimo esforço para manter o jogador no elenco e vendeu ele para o Corinthians por um valor muito alto. 25 milhões de reais é um valor muito alto por esse jogador. O Corinthians que tenta aí se livrar um pouquinho do prejuízo e deve ter um acordo aí que a equipe nordestina do Ceará vai pagar 70% do salário do atleta, que é alto. Teve informação já do Samir, que beira aí seus 750 milhões. Então, se vai pagar 70% do salário, tá beleza. Agora o Fagner, que ganhava praticamente aí quase R$1 milhão no Corinthians, o Corinthians ainda paga 50% do valor do salário para um clube endinheirado, que é o Cruzeiro, diferente do Ceará. Eu acho que também tem esses dois pontos que é interessante a gente analisar, né? O Cruzeiro tá com o Mecenas lá investindo alto no clube e levou o Cássio de graça, levou o Fagner de graça, e o Corinthians ainda paga parte dos salários do Fagner. O Corinthians ficou devendo dinheiro pro Cássio, que eu achei ridículo, que devia ter abatido, já que o Cássio ainda tinha contrato para cumprir no Corinthians. O mínimo que devia ser feito era ser abatido esse valor que o Corinthians devia do tempo de contrato que ele ainda tinha, mas não, deixaram ele ir numa boa. E essa questão do Fagner também envolvendo esses valores. Já no caso do Pedro Raul, boa sorte pro Ceará, viu? Boa sorte pro Ceará. Tomara que ele dê certo lá, tomara que ele faça uma boa temporada, até porque é um empréstimo também até o final desse ano. Pode ser que o jogador desempenhe bem lá, eu não acredito, mas pode ser, a gente nunca sabe. O Ceará que tá voltando à Série A, né? Então o jogador pode acabar desempenhando alguma coisa lá e voltando pro Corinthians no final do ano, no começo do ano, ou talvez, quem sabe, o Ceará, né, queira comprar o Pedro Raul no final de 2025, seria uma boa aí pro Corinthians. Agora vamos falar rapidinho, enquanto essa negociação não se concretiza de vez. Assim que concretizar, vai ter informação para vocês aqui no canal. A informação que chegou, né, do Pedro Ramiro, se eu não me engano, foi o Pedro Ramiro que deu a informação primeiro. Pedro Ramiro, é que tá muito próximo de acertar essa situação. Galera, vamos falar do jogo do Corinthians, do Campeonato Paulista e da importância do jogo, né? Porque o Corinthians já há um bom tempo não consegue figurar entre as primeiras posições do Campeonato Paulista. Ano passado a gente não conseguiu se classificar, um ano antes a gente teve algumas dificuldades, e esse ano o Corinthians vem levando de braçada o Campeonato Paulista, figurando entre primeiro no campeonato com uma pontuação legal, 26 pontos, e o Corinthians ele precisa aí somar pelo menos um ponto, pelo menos um empate, para poder terminar de forma geral classificado no campeonato. Então, como eu falei para vocês aqui no começo aqui dessa indagação, o Corinthians não pode de jeito nenhum preservar jogadores para essa partida. Eu acho que é de extrema importância terminar o campeonato em primeiro lugar para poder decidir os jogos em Itaquera. E é aquilo, é um absurdo, ainda mais para se fosse jogar com o Flamengo, fosse jogar, sei lá, River Plate, enfim. Mas para jogar contra os caras que a gente jogou nessa quarta-feira, com todo o respeito lá à Universidade da Venezuela, mas não dá, né? Um time muito fraco, então o Corinthians tem que colocar a força total nesses dois jogos. São dois jogos importantíssimos para o começo do ano e para a sequência do ano do Corinthians. Então, a informação é essa, que o Corinthians tem aí que pelo menos fazer um pontinho aí na Neoquímica Arena para poder terminar em primeiro. O Corinthians que está com 26 e chegaria a 27. O time logo abaixo do Corinthians está com 23, que é o São Bernardo, e aí não conseguiria alcançar o Corinthians com 27 pontos. O Corinthians terminaria em primeiro. Bom mesmo é ganhar, porque isso continua nas próximas fases, né? Os valores aqui vão aumentando, né, da pontuação, e é isso que vai fazer o Corinthians ir disputando esses jogos dentro de casa, as decisões dentro de casa, como esse primeiro jogo que já vai ser Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena. Jogo único, né? As quartas e a semi é jogo único, só a final que é jogo que é mata-mata. Então é importantíssimo decidir em Itaquera. Outra situação também é o Ranieri, né? Passar aqui rapidinho pela situação do Ranieri e também passar um pouquinho aqui rapidinho por essa situação aqui que envolveu o Memphis aqui jogando poker
tava o Neymar junto, e a gente vai falar dessa situação. Mais rapidinho, o Ranieri se machucou no último jogo, a gente viu, ele deve ficar 1 mês fora, tá? Lesão muscular no atleta, grau 2, bíceps femoral, saiu aqui, mas deve ser o bíceps femoral, que foi na perna, né? Então não pode ser, bíceps femoral na coxa direita. Ele se machucou ainda no primeiro tempo do jogo contra a Universidade Central da Libertadores e deve ficar aí pelo menos 1 mês fora. Informação aí, Esportes no Mundo, depois eu deixo para vocês também todas as descrições aí das matérias aqui do canal, tá? E outra coisa, teve essa situação que causou assim um pouco de burburinho, mas há pouco tempo atrás, final do ano, o Memphis estava lá jogando poker, até saiu naquela época, o Neymar ainda não tinha uma confirmação de que ele ficaria lá na Arábia, que ele poderia vir para o Santos ou que ele poderia voltar para o Brasil. Naquela época foi até citado o nome dele até no Corinthians. Enfim, eu acho que não tem nada demais. Eu acho que a questão do extra-campo do jogador, ela só vai impactar se a gente ver que o jogador não está conseguindo desempenhar dentro de campo. E venhamos e convenhamos, não é o caso do Memphis. Eu acho que foi um dos poucos que se salvou no primeiro tempo do jogo na Venezuela. E, enfim, se tá na folga dele, não tá em horário de treinamento, o cara faz o que ele quiser da vida dele. O importante é estar lá no dia do treinamento, no horário certo, e no jogo jogar bola, né? Acho que é isso, basicamente isso. Beleza, galera? Mas deixa aí a opinião de vocês, que eu quero saber sobre isso, beleza? Então é isso, fiel. Mercado da bola pegando fogo, cobrança da torcida e a escalação para o Paulistão. Corinthians deve ir com o time titular ou poupar jogadores? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!